Então, bom dia a todos. Agora são 8 horas e a gente está iniciando a live com a Lisete. Ah, eu não sei o teu sobrenome. Eu não sei falar, Lisete. Bom dia! Então, meu nome é Lisete Câmara Hibler. É alemão o sobrenome. Hibler. É. Bem-vinda, Lisete. Hoje eu convidei a Lisete. Então, opa, eu também vou me apresentar. Eu sou a Arlete, a filha do seu Zefrino Luiz e da dona Ilse. Eu sou a criadora do projeto Autismo e Constelação Familiar, da ausência à presença. Eu sou fonoaudióloga, mestre em educação e doutoranda em distúrbio e perturbação de linguagem. E hoje a gente veio falar, né, a Lisete, eu falo que ela é a madrinha do projeto junto à AMA Videira, que é a Associação dos Autistas, dos Amigos dos Autistas lá da cidade de Videira, onde a Lisete mora, em Santa Catarina. Por quê? Foi através da Lisete que ela trouxe a Carlisa e que ficou cutucando e que arrumou uma palestra lá no IFC e que deu o apoio, né, logístico interno para que esse projeto saísse, que as pessoas se engajassem no projeto. E aí eu trouxe a Lisete para ela contar para nós hoje, né, do lugar de madrinha, né, o que é que moveu a Lisete a indicar as constelações para a AMA e trabalhar, porque foi um trabalho, foi empenho, né, Lisete? Ela levou uma vez a Carlisa, ela levou 2 vezes, ela ajudou a fazer isso aqui lá, ela trouxe o povo para o Renascimento lá, na época que você veio junto, acho, aquele grupo, né, mas enfim, eu doei umas vagas de Renascimento para... Daí veio a Carlisa, o Adelar, a Vivi, a Mirataia, umas pessoas da AMA, para ir conhecendo a constelação e conhecendo os recursos que tem a constelação, né? Para depois, efetivamente, aceitarem o projeto. Foi um caminho trilhado em conjunto, e a Lisete é uma peça fundamental nesse caminho. Então, primeiro quero ouvir o que mobilizou a Lisete a incentivá-los, porque ela me procurou por uma questão pessoal, que só diz respeito a ela, né? Acho que em 2017, né, Lisete? Eu já não lembro. Foi em 2018. 18? No começo do ano, foi então, maio de 2018. Então, maio eu já estava com a ideia de fazer o doutorado, já tinha decidido o que eu ia fazer. E que eu ia já estava, eu acho, iniciando, né? Você já tinha... Eu fui a Portugal em julho. Em julho de 2018 passei o primeiro mês em Portugal fazendo os créditos, né? Então, e aí assim começou. Mas Lisete, vai lá, é com você, Lisete. Então, bom dia a todos. Então, meu nome é Lisete, eu sou educadora, sou mestre em educação e agora estou fazendo também o meu doutorado em educação. É muito interessante a gente ver como que as coisas acontecem na vida da gente, né? Eu conheci as constelações por intermédio de uma amiga que é terapeuta e as histórias elas vão se complementando, né? Essa amiga, Maria Lúcia, ela... Um dia eu ganhei uma terapia dela de presente de uma outra amiga, né? E aí eu conheci a Maria Lúcia, e eu fiz algumas terapias com ela, e ela foi me convidando para fazer alguns cursos, e sempre quando tem alguma coisa nova, ela me convidava. E um dia ela me convidou para conhecer as constelações, né? Então, foi o primeiro contato. Nós conversando, ela disse, Lisete, por que você não constela essa situação? E foi o dia que, então, eu conheci a Arlete, né? E conheci as constelações. Aí foi interessante, na conversa, assim, a Arlete comentou comigo que ela estava fazendo, né, que iniciar o doutorado e que... Aí eu perguntei, você vai fazer no quê? Né, que é a primeira pergunta que a gente faz. E eu, naquela época, nem pensava em fazer doutorado também, né? Foi uma coisa assim que ainda eu não tinha cogitado naquele momento. Eu sabia que eu ia fazer um dia, mas não tinha ainda decidido que ia ser já, né? E aí a Arlete me disse, eu vou fazer voltado para o autismo, eu estudo autismo, né, e tal. Aí eu disse, autismo? Carlisa, a AMA Videira, né? Eu disse, eu tenho uma prima que está montando a AMA Videira junto com um grupo e tal. Acho que seria legal vocês conversarem. Daí conversamos um pouco, né? Foi bem. Aí voltei para casa e daí fiquei pensando, poxa, eu acho que ali a Arlete pode dar uma mão para a AMA Videira. Mas, assim,
era tudo muito novo também. Eu não ia já indicar uma coisa que eu nem conhecia, tinha, né, Lisete? nem tinha ideia do que era, né? O que aconteceu? A partir do momento que eu constelei, ali, na minha vida, começaram a acontecer coisas, transformações muito rápidas, sabe? Foi assim, até outro dia, ouvindo as lives, uma mãe disse que a gente nem se dá mais conta de tanta coisa que mudou, porque simplesmente vai acontecendo. Quando eu percebi isso na minha vida, aí eu disse, não, isso a Ama precisa conhecer. E aí foi quando eu pedi, né? Liguei para a Carlisa, conversei com a Carlisa, expliquei, mas assim, ó, eu não tinha muita noção, não tinha como explicar. Eu dizia para a Carlisa, eu não consigo te explicar como que funciona. Você tem que ir lá e tem que conhecer. E né? assim são as constelações, né? Não tem como a gente explicar, porque ela é vivencial. Você tem que sentir no corpo. Como é que você vai explicar o cheiro da chuva para quem mora em Dubai? Não tem como explicar o cheiro da chuva para quem mora em Dubai. Né? O cheiro de uma grama molhada, assim, você cortou a grama lá no sítio, né, Lisete? E aí dá aquela chuvinha, aquele cheirinho. Como é que você vai explicar? É a mesma coisa. Não tinha. Então, assim, eu dizia para Carlisa, eu não tenho como te explicar. Eu sei que lá a gente faz algumas vivências, depois tem os exercícios que você tem que fazer, né? Tipo, né? Tem que fazer de casa, né? Tem tarefa de casa. E as coisas acontecem. E então, assim, eu tinha algumas coisas assim que vêm, né, dos teus padrões da vida toda, né? E transformar isso é muito difícil. E com a constelação, as mudanças elas foram acontecendo muitas vezes sem que eu me desse conta, né? Quando via, poxa, isso aconteceu. E aí foi a questão da Carlisa. Então eu comecei a insistir, Carlisa, vamos. Um dia a gente foi para Salto Veloso. Participar em Salto Veloso. E aí a Carlisa, eu não me lembro se naquele primeiro momento, eu tenho uma dúvida, eu não me lembro se já foi ela e o Adelar ou se foi só ela. Eu acho que a primeira eu não me recordo. Só foi a Carlisa, eu acho que foi você, talvez a Maria Lúcia, que está aí na sala também. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia. Bom dia. Acho que foi você, a Maria Lúcia e a Carlisa, eu acho. O Adelar, e o Charles foi. E foi mais uma pessoa, mas o Adelar eu acho que não foi. Então no primeiro momento foi só a Carlisa. Aí assim foi, ela foi também meio desconfiada, né? E foi muito engraçado, porque no retorno, agora então acho que a Maria Lúcia, ela voltou comigo aquele dia, a Vera, né? A Vera também, acho que foi também. A Vera. E eu acho que a Maria Lúcia voltou conosco aquela noite. Ou não me lembro se ela voltou ou não. Maria Lúcia pode me corrigir. Eu sei que a gente foi, né? Em comboio, então, para que a Carlisa conhecesse essas constelações, que era uma novidade na região, né? E para mim, pelo menos, era. E aí, o que aconteceu? No retorno, a Carlisa me encheu de perguntas. 1000 perguntas, ela queria uma explicação, não vou dizer científico mas ela queria uma explicação detalhada, lógica daquilo, como que aquilo acontecia. Eu falei, eu não sei. Quem sabe disso é a Arlete. E aí, na verdade, depois voltamos e ficou um tempo. Ela ficou pensando e ficou acho que um pouco parado. Não sei, porque daí não sei se a Arlete e você e a Carlisa chegaram a conversar nesse período. A Carlisa, eu lembro que quando ela saiu dessa reunião, e eu falo aqui porque ela já falou, a gente já falou em outras lives, né?
Ela falou assim, Arlete, que medo, eu corro de você. Daí eu falo que ela é magrinha e correu menos que eu. Eu mesmo, com mais peso, corri mais que ela. Eu corro de você, ela falou, eu corro de você. Daí eu falei, não, não correu tanto. Tá aí a Vivi, a irmã dela também nos assistindo. Oi, Vivi. Ai, então, daí assim, eu sei que daí demos um tempinho e aí eu não me lembro. Daí um dia a Carlisa, ela tinha essa angústia porque, vamos supor, só ela tinha ido conhecer. Como explicar isso para a equipe, né? Não tinha como também trazer uma coisa que a equipe não conhece. Uma pessoa sozinha não dá conta, né, de convencer um grupo. E aí foi quando a gente pensou em fazer uma palestra e deu coincidência que nós lá na instituição também estávamos fazendo algumas palestras voltadas para o autismo, né? E daí deu a coincidência da gente conseguir organizar em parceria com a AMA e o IFC, aquela primeira palestra que você fez. Isso, lá na instituição. E o marido e a Carlisa foram me buscar lá em Salto Veloso, dia de chuva. Então. E aí, aquele dia, eu não participei porque eu tinha ido viajar a trabalho, então não perdi a palestra, mas aí o engraçado foi que quando voltei, todo mundo tinha sobrevivido, tá tudo certo, né Arlete? A metade correu na metade da palestra, foi embora, saiu de fininho, mas tá tudo certo. Fica só os que precisam. Mas aí foi a oportunidade dos pais da AMA, né? E da equipe da AMA conhecer um pouquinho mais da constelação. E eu acho que o objetivo era esse mesmo, né? O objetivo era que as pessoas tivessem a oportunidade de ter esse contato com a constelação, no sentido com a teoria de entender o que seria as constelações. E daí, assim, ó, a partir daquele momento, né, eu já estava fora, né, vamos supor assim, porque daí o projeto começou a andar por ele mesmo, né? Então, a equipe conheceu, a Arlete começou a conversar com a equipe da AMA, e aí as coisas começaram a fluir, e aí eu acho que o Renascimento, eu acho que eu convidei eles vieram depois da palestra, daí acho que eu conheci o Adelar, a Vivi, e aí eles vieram para o Renascimento com a Mirataia também. Eu acho que foi depois daí eu acho que eu não me lembro as datas, assim, acho que foi. Não me eu lembro que teve um dia que eu fui também. Fomos eu, a esposa do Adelar, a Carlisa, nós participamos de alguma coisa. E aí, assim, então depois. É esse, Isso, que foi na escola lá no Salto Veloso, Salto Veloso. Daí foi nesse momento ali. E a partir dali, já vocês começaram a ter um contato maior, um contato maior entre a AMA e o projeto, né, da constelação e autismo. E foi bem interessante porque as coisas elas foram acontecendo. Eu acompanhava só de longe, assim, né, como que as coisas foram ocorrendo. E aí, agora, depois ali, quando que começou as primeiras lives? Foram agora em junho, né? Na pandemia. Foi depois do dia do autismo, depois do encerramento, né? Foi depois, não. Começou antes, primeiro foi o dia do autismo, que é em abril, e daí a gente começou a fazer de 15 em 15, daí depois eu comecei a fazer semanalmente, e agora nós vamos para outra estrutura. Então, daí assim, passando esse período em que o projeto de fato foi aplicado, então durante a aplicação do projeto, eu não convivi, não acompanhei, né? Mas assim, depois que começaram a ter os depoimentos dos pais, eu fui acompanhando, porque você deixava postado no site e tudo mais, e aí sim é que foi maravilhoso, né? De ver os depoimentos das famílias, né? Dizendo, mudou isso, mudou aquilo, mudou aquele outro, né? Então, assim, de fato, alguns depoimentos
foi difícil segurar a emoção de ver a transformação na casa das pessoas, né? Porque eu acho que ali está uma das questões principais. Normalmente a gente acha que a mudança tem que partir do outro, né? Uhum. E no caso do autismo, né? Só tratando a pessoa com autismo, a pessoa, né, a pessoa. E não enxerga o ser humano atrás dela e só a pessoa, né? E a constelação, né? Nessa eu falei, justamente ela olha para trás, né? Da pessoa para trás, pais, avós, bisavós, e aí dá a mudança na casa. Siga, é por aí. Não, e aí, assim, todas as mães, né, emocionadas, contando as transformações que elas vivenciam dentro da casa. Algumas, né, algumas deu um boom, assim, muito grande nos filhos, né, e isso foi o que mais me emocionou, sabe? Como mãe, né, Elisete? A Elisete tem 4. Sim. Então, porque assim, a gente como mãe, normalmente tudo que a gente faz é pensando pro bem dos filhos. Então, tu faz qualquer coisa pro bem do teu filho. Então, vamos supor assim, tem que ir para terapia 20 vezes por semana, você dá um jeito, você corre, você, né? E aí, assim, quando você como mãe viu que aquele é teu objetivo e as mães colocavam, fiz o exercício. E quando viu que aquele esforço delas do exercício deu um resultado muito grande, isso não tem preço, né? Por isso que muitas delas diziam nas falas delas, faz constelação, recomenda a constelação. E, de fato, eu não entendia muito bem como que acontecia o processo, mas para mim, quando eu indiquei as constelações para a AMA, eu tinha certeza que funcionava, né? Mas a questão, assim, quando eu vi o tamanho do resultado que essas famílias tiveram, isso me deixou muito emocionada. Assistindo as lives, dava aquele quentinho no coração, sabe? De ver que elas realmente conseguiram ter um resultado muito bom. E o que me chamou muita atenção nessa trajetória do projeto é porque, assim, o projeto ele teve 2 encontros apenas que eram presenciais, né? 3 foram. Foi dezembro, 3 presenciais. Janeiro e fevereiro, 3. Então, assim, tiveram 3... gente, só vou fazer um parênteses aqui, que eu vou contar outra coincidência. Acabou que o projeto foi executado no quintal da casa da Elisete, né? O destino nos levou lá, ela mora num espaço que tem salas para alugar, né? E a gente foi fazer lá no quintal da casa dela, né? Sim. Então, assim, eu acompanhei de longe a circulação do projeto, né? Que daí foram esses encontros presenciais, né? Uhum. E depois mais 3 encontros virtuais, né? O quarto 3 encontro, virtuais. O quarto encontro eu fiz assim, Lisete, eu atendi todo mundo individual. Daí o 5º e o 6º foi por Zoom, trabalho em grupo. E daí, assim, só para a gente ter uma noção, foi iniciado em dezembro, 21 de dezembro. Dezembro. Então, de dezembro até metade, vamos supor, desse ano ali, que junho encerrou, né? Foi 31 de maio. Maio, então. De dezembro a maio, 6 meses, né? 6 meses. 6 meses, com 6 encontros, houve uma mudança tão grande, né? E isso é muito... É magnífico você ver, de fato, a transformação. Porque a gente, como mãe, quando busca uma terapia, você busca uma terapia para que ela faça a mudança, para que resolva, né? Normalmente, essa é a questão. E eu não estou aqui dizendo que outras formas de terapia tradicionais não resolvem, não é isso. Mas o que me chamou muita atenção é que durante a pandemia, então, todas essas crianças, elas não tiveram acompanhamento das suas terapias tradicionais, né? E antes não tinha porque era férias. Sim, isso, porque dezembro entraram em férias, né? Dezembro era férias, daí janeiro,
fevereiro ali, final de fevereiro, quando retoma as atividades, março entra a pandemia, então ficou todo mundo sem fazer aquela terapia tradicional que eles estavam habituados, acho que a maioria fazia, né? Então, dá para se dizer que, de fato, o que eles tiveram de terapia nesse tempo foram as constelações, né? E aí, assim, talvez, né? A gente não sabe, porque isso não aconteceu, né? Talvez que se eles tivessem continuado com as tradicionais e mais as constelações, pode ser que tivesse um pouco mais. Melhoras ainda melhores, né? Os próximos grupos a gente vai fazer esse experimento conjugado, Lisete. Sim, mas assim, a princípio não foi o que aconteceu nesse primeiro grupo. Projeto, não. Nesse grupo. Então, esse grupo ele andou durante esses 6 meses, praticamente dá para dizer assim, somente com as constelações. E as famílias viram os resultados acontecendo dentro das casas, né? Constantemente, a cada dia um passinho, mais outro, né? E então, isso eu acho que foi o que me chamou assim muita atenção e o que mostra que de fato as constelações elas funcionam, né? E por isso que eu agradeço assim a Ama Videira por também ter aceitado o desafio, né? Porque a gente sabe que trazer uma terapia nova, algo que a gente não conhece, tudo isso é muita responsabilidade, né? E Sim. É sério. Então, você trazer né, uma terapia assim diferenciada, que não é a tradicional, sempre dá uma segurança maior, né? Uma insegurança. Então, e eles tiveram essa coragem. Essa coragem de trazer. Coragem de bancar. Isso. Não, nós vamos fazer esse negócio. Porque, veja, e todo momento eu falei, é um projeto novo, né? Que ia ser o meu doutorado e acabei aplicando ele assim. Então, para você se oferecer de modelo, né? Então, que na terapia antiga você tem uma segurança que ela já está chancelada, né? Por mais que às vezes ela não é tão resolutiva, mas você tem a segurança da ciência, certo? Sim. E essa não tinha segurança nenhuma, né, Lisete? Então, esses pais, eles foram super corajosos, né? Em se abrir. Tanto que eu fiz convite para 30 e vieram 7 da AMA, né? Videira. E daí tem mais 3 que vieram de outros lugares, né? Então, os 7 pais corajosos da AMA Videira, 2 de Campos Novos e uma de Curitiba. E com certeza, assim, esses 7, agora tendo os resultados, eles podem, né? Contar, como já contaram nos seus depoimentos para o mundo, né? E com certeza outros pais agora podem estar usando as constelações para beneficiar o seu filho, a sua família como um todo, né? E esse passo ele foi muito importante porque aí é uma sementinha que se planta e ela vai espalhando, né? Então, essa questão, assim, eu acho que foi fundamental para a nossa cidade e para a região, né? Porque era uma coisa nova mesmo nessa área, né? E além disso, né, Lisete, é uma experiência que realmente ela já está no mundo, né? E tanto está no mundo que em setembro vai ter o primeiro seminário de semear boas ideias internacional de autismo e constelação familiar, e que já vamos ter como palestrantes, né? As palestras vão ser gravadas, uma colega de Portugal, que também é mãe de uma pessoa com autismo, uma colega da Espanha, que trabalha com as constelações e estimulação de bebês, né? E um colega médico do Chile, mais todos os colegas do Brasil, o Dr. Elco Uehara, que é promotor de justiça, que vai falar do princípio da dignidade humana na relação do autismo, que trabalha com as novas constelações dentro do... É o primeiro promotor público do Brasil que implantou, o Dr. Sam Storch na área dos juízes, né, e o Dr. Elco do MP. Também vamos ter uma colega que é da área do direito, que é a Luciana Buschinelli, que vai também trabalhar direito de família,
como essas questões do autismo impactam no direito, né? Porque da questão de alimentos, interdição, então vai muito além só do que a estrutura da dificuldade de lidar do dia a dia. E como as constelações, né, Lisete, podem trabalhar com tudo isso, porque atua com os grandes e não com os pequenos. Além de dar folga, como diz a Carlisa, dar folga para as crianças, elas não estão submetidas no processo, elas são as mais beneficiadas. Então, a gente vai mostrar a interdisciplinariedade das constelações. Ela vai, né, direito, saúde. Aí temos o Jean, que fez a palestra a semana passada, que vai falar sobre pedagogia sistêmica. Vai ter o colega fonoaudiólogo, vai ter outros relatos de pais, onde a gente vai mostrar que elas permeiam todas as áreas. Né? Essa é e tudo isso brotou em videira, né? Agora que você comentou, de fato, assim, a AMA, ela tem um espírito revolucionário, né? Porque quando a Carlisa começou a pensar a AMA, né? Já montar a AMA em Videira já foi uma revolução, né? Porque já saiu do tradicional, daquilo que as crianças iam para pai, iam para as terapias, não, a construir, né? Fundar a AMA em Videira já foi uma revolução. Depois veio essa questão de trazer a constelação para dentro da AMA, para trabalhar com os pais dos autistas, né? E agora, ela não satisfeita, e aí ela me falou que teve uma pessoa aí, né, que deu uma cutucadinha, ela resolveu, então, também embarcar nessa de trazer a pedagogia sistêmica, né, para a formação da equipe da AMA e tu vê como que é gratificante isso também, a importância que a AMA tem, porque a AMA podia ter pensado em trazer isso só para a AMA, né? Uhum. E aí a Carlisa e a equipe, o Adelar, que é o presidente, e toda a equipe, né, já não pensaram assim, vamos abrir para a comunidade, para todos terem a oportunidade, né? E o dia que a Carlisa teve o primeiro contato com o Jean, ela me mandou, eram as 10 horas da noite, metade de junho, ela me mandou uma mensagem pedindo se eu gostaria de fazer, se eu estava interessada em fazer, e me mandou o material. Daí eu olhei, falei, nossa, é maravilhoso, mas ir para São Paulo, né? Porque nem o folder dizia São Paulo. Nesse momento, nem pensar, sabe? E aí eu disse para ela, porque eu disse, não dá, imagine ir até São Paulo para fazer. Daí ela, não, mas estou pensando em trazer para o Videira. Eu digo, opa, então vamos lá. Porque em casa, aí, né? Em casa, não. Maravilhoso. E por um preço, eu falo assim, né? Vou aproveitar a tua fala. O Jean, ele é franciscano, é um preço franciscano. Entende? É um preço super acessível, a forma de pagamento em função da qualidade do que ele está trazendo, né? Que você tem que pôr preço e qualidade, valor e qualidade, né? E aí junta as duas coisas. E dentro da casa de vocês não precisam viajar nem para Curitiba, nem para outro lugar, né? Tá dentro de casa, é só pegar o carro e ir lá no CETREV. Ufa, Lisete, nem precisa pegar o carro. Lisboa. Nem para Lisboa, né? Nem para Lisboa, né, Fátima? Sim. Eu falando ainda da pedagogia sistêmica, então, quando eu conheci as constelações, daí que eu fui me inteirar de que existia a pedagogia sistêmica, né? Mas aqui na nossa região, de fato, ainda não tinha nenhum curso nessa linha, né? E aí eu fiquei bem doidinha quando a Carlisa me falou, o que você acha? Eu digo, vamos, dei meu apoio moral, sabe? Eu digo, vamos trazer. E aí, assim, com isso ela correu atrás, né? Entrou em contato com o Jean e semana passada, né? Foi a live dele, né? Foi a live, foi então, o lançamento assim, do grupo. Então, eu vou dizer assim, de verdade, assim, eu já, as constelações, eu já não tenho mais nenhuma dúvida de que funciona, né? Assim como eu acredito, como educadora, né?
que dentro da pedagogia sistêmica também dá para fazer muita coisa pela educação, né? Porque quem assistiu a live dele, acho que não tem mais dúvida de como isso funciona, porque ele colocou de uma forma muito prática, né? E a gente, enquanto educador, quem é educador deve concordar comigo nesse aspecto. Não nos falta o conhecimento científico, a formação, os conteúdos. Esse é um tipo de coisa que a formação dá, né? Agora, sim, qual é a dificuldade que a gente tem? A dificuldade que a gente tem é de lidar com as dificuldades dos alunos ou até mesmo, às vezes, com as dificuldades de relacionamento que a gente tem com colegas, né? E as dificuldades que a gente tem enquanto educador em sala de aula, né? Às vezes tem coisas ali que você diz, tá, mas isso a faculdade não me ensinou, né? Como lidar com aquilo, Como lidar com isso? Como se posicionar frente ao aluno, que é o que o Jean vai fazer um transporte, como os profissionais da AMA, né? Porque eu sou da área da saúde. Daí eu falei, Carlisa, agora vai na pedagogia, que são coisas que se comunicam, mas eu não tenho a sabedoria da pedagogia. Eu tenho a sabedoria da saúde. Então, cada um no seu lugar. Como olhar como psicóloga, fono, TO, musicista, físio, o que for, de um outro lugar interno, né? Olhando para aquela pessoa com autismo e enxergando além dela, né? Não só o transtorno, né, Lisete? Para além. Sim. É igual vocês na educação. Não olhar para o Joãozinho lá, para a Mariazinha, e só ver a dificuldade dele. Não, ele é filho, ele tem um pai, ele tem uma mãe. Porque o professor, a Angélica Alvedra, que é uma das mães também, né? A primeira a Mariane Franca, depois a Alvedra do México, do SEDUC, e até na internet tem uma palestra ótima da Alvedra sobre pedagogia sistêmica. Ela explica assim, que o professor vem com uma mochila para a escola, as questões dele, e o aluno vem com a mochila dele, e às vezes dá um conflito entre mochilas, histórias. E assim é os terapeutas. A gente vem com uma mochila, daí tem o cliente aqui na frente, que é a pessoa com autismo. Também dá um choque. Se eu não estou organizada aqui dentro, né, eu só consigo com o outro onde eu fui comigo mesmo. Então, se eu tenho problema, vamos lá para a pedagogia. Lá com a minha primeira professora, quando eu fiz a primeira série, a professora Valdina. E se eu tive problema lá com ela, e se eu for ser professora, eu vou transportar para os meus alunos. Ou eu vou escolher ser professora, né, Fátima? Para querer organizar, a Fátima é a professora, também trabalha com pedagogia sistêmica, para organizar as minhas questões internas. Então, faz uma contra-transferência. Então, organizar este lugar que a universidade não dá, né, Lisete? Ela dá o conteúdo acadêmico. Isso, e a Fátima, no dia que ela fez a fala dela, né, ela deixou muito claro, e isso eu me identifiquei muito, porque é do professor querer resolver os problemas do aluno. Então, você vai colocando embaixo do braço e você vai achando que é você que vai resolver aquilo. E você quer resolver aquilo. Tem dificuldade, o pai é ausente, então vou dar um carinho amanhã, né? Então, isso é o amor, mas o amor cego. Mas assim, foi um choque de realidade quando na fala da Maria de Fátima eu me identifiquei, porque não só uma, não só duas, provavelmente a vida toda eu sempre fiz isso, né? E não só eu vejo pelos meus colegas, né? Todos têm um pouco dessa característica de querer colocar os alunos embaixo do braço e achar que a gente é o dono da verdade e que vai resolver o problema, né? Foi o que nos faltou. Orientação, né, Fátima? Porque a intenção é ótima, o coração do professor está cheio de amor, certo? Ele não faz isso por maldade, ele faz por amor. Claro. Só que precisa só orientação para botar esse amor no prumo e com fluidez. E isso, vamos supor que, de fato, né, a partir do momento que você tem, como você fala, a sua mochila, e você ainda quer carregar a mochila, sei lá, de 700 alunos, que tem professores que trabalham com turmas enormes, né? Então, assim, são 40 alunos por sala e mais não sei quantas salas, né? Quantas turmas. Quando você quer levar na tua mochila os problemas
da turma, da escola inteira, então, Adoece. de fato, chega um momento que o professor não aguenta. E a gente Adoece. tem visto, sim, além de toda a questão das condições de trabalho, do salário, né? Que a gente sabe que, especialmente no Brasil, e eu acho que a nível mundial também não é muito diferente na maioria dos países, né? Os professores, eles sofrem com essa precarização do seu trabalho, né? Então, a partir de todas essas questões sociais, né, econômicas e que o professor vive, ainda você vai pegar para o seu emocional todas as situações das famílias. Então, é claro, não há saúde que aguente, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante que nós, enquanto educadores, precisamos nos libertar, né? De não achar que a responsabilidade de tudo isso é nossa, porque não é, né? Então, essa é uma questão que eu acho que cada um no seu lugar, isso aí. E aí cada a gente um acaba colabora melhor, né, Elisete? Sim. Sem ficar doente. Eu acho que eu não sei se tem mais alguma coisa assim que você quer que eu fale, que eu esqueci, que você lembra, que você pode... Eu acho que nessa linha só para nós concluir a ideia da pedagogia, né? Levando, já puxando também para quem vai ouvir, saber que isso vai ser levado para a videira, né? Com uma pessoa de qualidade e com um valor bem acessível. E bem nessa linha de raciocínio, né, Lisete? Quanto menos professores poderiam adoecer menos na rede pública, estadual, federal, e não só na educação com pequenos, na educação com grandes, né? Porque não muda, o professor universitário se engata nas questões dos seus alunos também, todo mundo é ser humano, todo mundo tem família. Então, eu penso que a hora que os poderes, né, públicos se conscientizarem que as constelações são uma ferramenta que leva a mais vida e menos gasto público, porque um professor doente, que a gente está falando aqui agora de pedagogia, né? Um professor que ele sai de licença, certo? Você perde tudo que ele juntou em anos na cabeça dele, toda a sabedoria dele vai junto. Então ele está afastado. Aí custa deixar ele afastado, custa a vida dele, custa o sofrimento, custa deixar todo aquele conhecimento que ele adquiriu guardadinho, contrata outro, certo? Então, não tem só o custo financeiro, tem o custo emocional dessa pessoa que investiu uma vida inteira e quando ele ficou louco de bom, ficou doente. Né? Então, tem o custo emocional, tem o custo de vida, são vários custos. Então, se à medida que as pessoas forem percebendo que esse custo, né, ele pode ser amenizado, e vamos focar nos governos, que é o financeiro, né? Então, talvez consigam perceber e abrir espaço para a pedagogia sistêmica. Porque se começar lá da creche, o professor tem uma conduta sistêmica, né? O que maneja as crianças, daí vem subindo, imagina, vai ter menos gente cometendo crime, vai ter menos jovens com questões para resolver, menos adultos, menos doença, porque a constelação, o olhar sistêmico, ela vai para a família do aluno também. Assim como olhar para a pessoa com autismo, ela é para a família, você transpassa esse nível, né, Lisete? Então, acho que isso eu falei, Carlisa, veja, né? Nasceu então com o Patrick, no caso a Carlisa. E olha a transformação que através do Patrick, da patologia do Patrick, né, está causando e reverberando. Claro que aí foi juntando pessoas no decorrer do curso, né, da vida, que foi se juntando. A Maria Lúcia não estava aí quando você agradeceu ela, eu também agradeço, foi ela que te levou lá em Salto Veloso, né? Também faz parte disso. Então, as coisas... mas primeiro entrou pela porta um infortúnio, uma dificuldade. E agora, quando a gente começa a olhar com outro olhar, com outras fontes, isso pode virar uma onda de movimento. Primeiro a gente pensa, né? Micro, médio, macro, e aí vai indo. Então, pode virar uma onda, e quanto mais gente se achegar à pedagogia sistêmica, né, mais transformações na cidade, nas cidades de perto, que eu sei que a Maria Lúcia está fazendo divulgação lá no Veloso, Arroio 30, tem outras cidadezinhas ali perto que agora não lembro, a gente está divulgando lá em Caçador também. Então, para aproveitar isso, que isso é mais saúde,
né? Então vai ter menos gente no postinho, né? Vai ter menos gente não sei aonde, vai ter menos gente chamando o SAMU porque teve uma crise de pânico. Então, E outra coisa grande. que eu só queria dizer assim, por exemplo, assim, você falou em numa outra live que a constelação ela é como se jogássemos uma pedrinha dentro de um lago, de um açude, né? De um lago. Que ela vai formando as ondas e vai atingindo. E isso, por exemplo, assim, eu posso confirmar que de fato isso acontece, porque enquanto a Carlisa, a Vivian também, acho que participou das atividades, dos grupos, né? Então, assim, elas são primas do meu marido, são da família do meu marido. Elas foram fazendo as constelações e eu vivo dentro da minha casa também os efeitos, né? As transformações. Então, assim, quero aqui agradecer também a elas, né, por terem aceito esse desafio e muita gratidão, porque, de fato, vai contagiando a família toda, tudo que está ao redor, porque vai mudando a postura, né? Uhum. E aí vai ajudando de modo geral. Da mesma forma que nem você falou, se isso acontece a micro, isso pode acontecer a nível da cidade, da região, do país e do mundo, né? E o Brasil, ele é um celeiro de boas ideias, né? Na área do direito sistêmico. Então, o SAMI fez a primeira pesquisa e está um movimento lindo no Brasil. A gente está exportando isso lá para Portugal, né, Fátima? Estamos exportando para a Argentina e para outros países, porque como mobiliza isso? A pessoa vai deixar de... Aquela que já foi condenada? Não, ela vai continuar nas leis aqui, mas vai mudar a postura interna, vai evitar de que um filho cometa um crime, né, Lisete? Então, todo mundo é beneficiado. E agora que eu falei no direito, eu estive lá em Lisboa, no congresso, e teve uma colega do México, que eu não recordo o nome dela, que ela trabalha em Guadalajara, num presídio de alta periculosidade. E ela falou de um poema, não sei se a Fátima lembra, que quando morreu o Hellinger, um presidiário de prisão perpétua, escreveu mais ou menos assim: obrigada, senhor Hellinger, o senhor me conduziu até os meus pais sem nunca ter me conhecido, pegou na minha mão e me levou aos meus pais. Hoje já não busco mais perdoar e nem ser perdoado, já compreendi a minha parte de responsabilidade e obrigada pelas miles e miles de lágrimas não choradas pelos meus, porque vai evitar de ter um filho dele preso, cometer um crime. Então, veja, a pessoa fica presa lá dentro, mas ela se transforma aqui dentro. E aí evita que um filho, um neto, um bisneto também vá para a prisão como ele. E, claro, o poema ele é bem maior, né, Fátima? Mas eu achei maravilhoso. Eu não saberia escrever isso, né? De pensar que o Hellinger me pegou pela mão e me levou até meus pais, mesmo sem nunca ter me conhecido, né? Então, eu achei isso maravilhoso. Vejo o poder das constelações. Então, elas estão em todos os campos. Diga, Fátima. Eu, por acaso, pedi para a Maria, para a organização e acho que na altura para a colega, para editar esse poema, mas nunca cheguei. Ainda bem que agora se falou nisso, vou voltar a falar nisso à Maria, porque eu gostava imenso de ter esse poema. Esse poema é lindo. É muito significativo. Não, eu, assim, chorei na hora que eu vi, assim, gente... Né? Veja o poder, né, de você pegar a pessoa e levar para os pais. E é isso que a constelação faz em essência. Pega a pessoa e leva para o pai e para a mãe. Põe cada um no seu lugar, restabelece a ordem, o dar e receber equilibrado, né? Então, o professor vai para o lugar de professor, o terapeuta vai para o lugar de terapeuta, e cada um vai para o seu lugar, respeitando os lugares do outro e tudo que veio antes. E aí, porque o que é a constelação familiar? É amor em movimento. É quando a gente põe o amor que estava parado em algum lugar, põe ele fluir. E aí ele vai fluindo e a vida vai seguindo. E tudo fica mais leve. Cada um vai indo para o seu lugar. Lisete, eu acho que basicamente é isso, né? Eu fico, assim, muito feliz e agradecida por todos os envolvidos, né? Então, na época eu trabalhava lá no Salto Veloso, a Maria Lúcia lá, daí levou a Lisete, daí a Lisete trouxe a Carlisa. E aí as coisas vão em onda acontecendo. E hoje esse movimento realmente está no mundo, né?
E cada vez, e a ideia é 2022 fazer um grande congresso aqui no Brasil, que a Fátima vai vir, presencial, de várias oficinas, para que isso se expanda para o maior número de pessoas. Eu incentivo todas as minhas colegas a estudarem muito para poder trabalhar com essas famílias, porque precisa, um dado super atualizado, né? Eu vou pegar aqui para mim não falar besteira. Antes era 59 crianças nascidas, uma autista. Agora são... Cadê? 54. A cada 54 crianças nascidas, uma é portadora, ou é pessoa com autismo, está dentro do espectro. Então, é muita criança. Veja, em 2000 e, deixa eu ver a data, 15, não, 18, nós estamos em 20, certo? Então, em 2 anos, de 59 para 54. Então, é muito, né? Tá muito alto esse número. E hoje a gente vê que a cada criança diagnosticada, se diagnostica a mãe, ou o pai, ou um tio, ou um traço. Então, isso é... E que bom que a gente está diagnosticando esses que não tinham diagnóstico, porque daí eles podem vir tratar, certo? Mas veja, então, como precisa de excelentes e bons profissionais na área para olhar para isso com respeito, né? Oi, Maria Emília! Olhar para essas famílias com respeito e saber aonde está conduzindo elas, né? Porque não é, a constelação é simples de fazer, não. Ela parece simples, mas ela não é simples. Né? Tá aí a Maria Emília, que é colega de constelação, a Fátima, a Maria Lúcia também está aí estudando, tem mais gente que vai estudar em breve. Então, é um caminho de autodesenvolvimento para você ir lá e fazer a incisão no lugar certo, para dar o resultado que dá. E voltando a uma fala lá do início da Lisete, né? Ela disse que ela sabia que a constelação ia funcionar. Eu também sabia. Não tinha dúvida, né? Mas eu não sabia que ela ia resultar tão rápido e com tanto. A gente sabe, né, dos nossos clientes do consultório que funciona. Só que esse grupo em específico de videira, ele superou todas as minhas expectativas, assim. E aí eu tenho maior gratidão, porque no terceiro encontro, que foi o dia 29 de fevereiro, que foi o último presencial, a gente não sabia, né? E muitos pais diziam, se fosse o último já estava bom, já tinha valido a pena. Se fosse o último já estava bom. E isso tem nos vídeos gravados, né? Não, por mim já podia terminar o projeto aqui. E ele não terminou, ele continuou mais 3 online, né? Redimensionado. Mas de tamanho foi o movimento que teve lá. Então, os grupos com o mesmo tema reverberam muito mais forte. Né? Porque a gente já sabe que nos grupos de constelações todo mundo se cura. A boa solução é boa para todos. Está aqui o nosso Bert e a Brigitte, para eles ficar gravado na nossa live. Muito obrigada. A boa solução é boa para todos. Mas no grupo em específico, só do tema autismo, e tinha um que tem Down e autismo, que é o Vitor Hugo, que também melhorou bastante, reverbera muito mais forte. Então, essa potência de estar no grupo dos iguais, é como se fosse um grupo de alcoólatras. Todo mundo sabe do que está falando. Uma dificuldade que passa essa família, passa essa também. Então, os pais se ouvem, eles se veem no outro, eles vivenciam no outro. E tem uma Beatriz aí, não sei se é a Bea do Richard. Se for você, Bea, quiser dar oi, pode dar oi. Então, assim, isso reverbera. E o bom da constelação é que ela vai reverberando o resto da vida. E daí eu falo assim, Arlete, ela pode parar de funcionar? Se você mudar a tua postura interna, ela vai parar de fazer efeito. Então, é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É todo dia um exercício, né, Lisete? E tem as mães que falam, olha, esse exercício é de graça, ele não precisa ir na farmácia comprar. É agradecer, é fazer o hino à vida, é só gasta saliva. E às vezes nem saliva, só pensamento. Né? Então, ele tá disponível, ele pode ser feito de madrugada, de manhã, é o tempo inteiro. Então, e é uma mudança celular, porque está tudo nas nossas células, né? Bruce Lipton nos fala disso, está tudo aqui a memória, né? Rupert Sheldrake dos campos mórficos, né? Então, é postura de vida a constelação, não é ir lá e comprar uma constelação de qualquer pessoa e dizer, olha, agora a Maria Emília vai resolver o meu problema. Eu paguei a Maria Emília, porque me disseram que ela é uma boa consteladora lá de São Paulo. Oi, Bea! E o Richard, ei, Richard!
Abre aí, deixa eu falar com o Richard. O Richard é meu parceirão. Ai, cabelo cortado, Richard. Deixa eu ver, que lindo. Ai, que coisa mais linda do mundo. Que lindo, Richard. O que tem aí? O que é isso na tua cabeça? É uma flor? Uma arma. Uma arminha. E qual que é o nome dessa arminha? Nem sei. Ah, não tem problema, né? E como é que você tá? Eu vi que o Richard tá bem tratado, ó. A mãe tá fazendo comida boa? Tá? E você continua comendo? Sim ou não? O rato comeu a língua, deixa eu ver. Cadê? O rato comeu a língua, ele tá... Sim, né? O Richard, ele... faz dias que ele não me manda vídeo, mas ele mandava vídeo com as coisas boas que ele comia, que antes ele não comia, né, Richard? A torta de banana, salsicha, nhoque. Nossa, Né, Bea? Então, Repolho. comeu repolho, Richard, que delícia! Olha só, tá vendo? E não precisa mais ter medo da comida, né, Richard? Dá para comer agora bem gostoso, não é? E os corações, tem feito ou não tem mais feito? Depois tu me conta. Vamos fazer coração. Então, o Richard, a gente nunca trabalhou a seletividade alimentar dele, né, Bea? Veio de brinde. Sim. A seletividade Sim. alimentar veio de brinde, né? A gente trabalhava outras questões e ele foi Nossa. melhorando. Isso, deixa ele aqui que eu quero ver ele. Tô com saudade do Richard. E a seletividade alimentar do Richard foi melhorando de brinde, né? O que vai fazer uma selfie? E eu tô prometida de brincar com o Richard. Eu, a Ana, a Cris, o Lídio. E lá brincar de arminha com ele. Quando passar a pandemia, nós vamos lá para Videira, nós vamos brincar, né, Richard? Essa pandemia tá demorando um pouquinho, mas nós vamos lá, né? Bonitinho do Richard. E como é que estão as costas, Richard? Tá bom? Mais ou menos? Não? Tá bem pior. Tá bem pior. Tá faltando fazer coração pro pai e pra mãe. Tem jeito, não. Tem que fazer coração pro pai e pra mãe. Daí tira ele das costas e põe no coração. A gente tira o pai e a mãe que tá aqui e põe aqui no coração. Daí aqui na frente ele não pesa. Só pesa aqui nas costas. Depois nós conversamos. Vou te mandar um áudio, tá bom? Mas ele não se queixa mais de dor. Ah, isso é importante. É. Ontem a gente dor, foi né? caminhar, tudo. Ele só estava cansado. Sim. Porque tem preguiça, né, de caminhar. E daí estava cansado, mas de dor, assim, ele não se queixa mais. O Richard, né, ele fez um raio-x e daí ele disseram para ele que ele precisava fazer cirurgia. Daí a gente constelou. A dor ele não sente mais, porque ele não conseguia nem caminhar, né, Bea? A coluna continua torta, mas a dor, o peso que ele tinha, que era o peso sistêmico, né, esse não tem mais. Né? Então, olha só, o peso sistêmico saiu. O ossinho torto continua, mas o peso saiu. O que levou a coluna ficou ali o registro, mas o peso sistêmico saiu, porque ele não conseguia brincar. Agora ele brinca, anda de bicicleta, que ele me manda vídeo de bicicleta de vez em quando. Mas o pneu agora tá furado. O pneu furou, mas... daqui um dia Ainda arruma. mais o da frente. Ixi, daí não dá para andar, né, Richard? É. E ainda mais aqueles pneus, ó. Ah, O grande é na frente, o pequeno é atrás. daí tem que arrumar o da frente, né, Richard? O vô daqui É. uns dias arruma, ou a mãe, daqui uns dias arruma. Mas também diz que para arrumar o pneu, a gente tem que obedecer bem a mãe, ajudar a limpar a geladeira, levar os lixinhos, todas essas coisas também. E os pneus neutros estão errados. Ah, que estão errados. Mas a mãe vai arrumar. Quando o Richard ajudar, né? Porque tem coisa que a constelação faz, né, Bea? Tem coisa que só as mães podem fazer em casa. Vamos juntar, ajudar a limpar a geladeira, vamos levar o lixo. Às vezes esperneia, né? Mas tá tudo certo. Faz parte, né, Richard? Saudades que eu tava do Richard. Depois nós conversamos pelo WhatsApp. Gente, então é isso. Que bom, Bea, que você tá aí. O Richard também. Eu fico muito feliz porque olha que maravilha você poder comer uma torta que você não comia, uma salsicha, um nhoque, né, Bea? É poder ir numa festinha da liberdade. O Richard foi uma das crianças, como todas, né? Mas o Richard foi uma das que melhorou muito. E nunca foi lá para a constelação, só foi a mãe, né? Foi a principal.
Para as mães isso é fundamental, né? Que os filhos fiquem preservados, né? Ah, Porque a é, e gente olha sempre aqui, deixa quer- eu pegar aqui, ó. A capa do livro, né, marido? Hoje nós vamos dar sequência a isso. Né? Tem as histórias das crianças aqui dentro, com os nomes, claro, estão todos ajustados, né? Mas em breve a gente vai ter ele por aí em e-mail eletrônico. E o que é o fundamental da constelação? Olha aqui, Richard, ó, coração do pai, a metade do coração do pai e a metade do coração da mãe. É os nossos coraçãozinhos, aquilo que a gente faz todo dia. Daí fica bom. O pai tem a metade e a mãe a metade. E a gente junta e faz a gente e daí fica todo mundo liberado. Certo, parceiro? Lisete, eu quero agradecer você, aos presentes, aos que vão nos ouvir, né? As mães corajosas, a Bea é uma delas, né? Esteve conosco. Ah, ela não é, não. Ela não é corajosa? Não, Ela é sim. Ela cuida de você. mas um dia, ó. Ah, Um dia eu convidei ela pra ir caçar lá no mato. mas isso E ela tava lá morrendo de medo. eu também ia ter medo de caçar no mato. Isso é coisa de homem. Eu não. Ah, Eu tu também é sou homem, corajosa. deixa. E tu é corajosa. Eu ia ter medo também. Eu não ia. Ai, ai. Ai, convida o Lídio outro dia, daí ele vai no mato com você. Eu tenho medo. Mas hoje a mãe vai ir junto hoje. Ah, então tá bom. Caçar hoje ela vai. É hoje, tá? Você viu? Piazada não Tá perdoa. intimada. Piazada não perdoa, né, Bea? Não. Hoje não esquece. Que bom, memória tá ótima. Lisete, você quer falar mais alguma coisa? Que eu sei que você tem aula. Só quero agradecer a você pelo convite, agradecer a Maria Lúcia que me levou para as constelações, né? Agradecer a Carlisa e toda a equipe da AMA também, né? Por este movimento maravilhoso. Sou muito grata e muito feliz por essa iniciativa deles e por dar a oportunidade para nossa cidade e nossa região de ter esta nova forma de ver o mundo aqui tão pertinho da gente. Então, agradecer a todos e dizer que recomendo as constelações, né, para quem quiser, né, já sempre indico, porque de fato dá resultado, é muito bom, faz muito bem para a gente, então, e para todos os que estão próximos. E só tenho a agradecer por ter tido a oportunidade de conhecer as constelações na minha vida. Obrigadão. Obrigada, Lisete. A Maria Lúcia que levou a Lisete lá, né? E quero dizer que esse final de semana a gente vai ter o Renascimento Sistêmico online. A Lisete já fez, a Maria de Fátima já fez, a Maria Lúcia já fez, eu e a Ângela. E aí, esse final de semana, a gente vai fazer um grupo e que a Lisete foi a primeira mãe que fez a experiência de fazer o renascimento para um filho. E assim, a gente vai fazer o outro, que ela tem gêmeos, né? Os últimos são gêmeos. E aí, esse final de semana, a gente vai fazer de novo o renascimento. Então, é possível a pessoa fazer para ela e por um filho. Às vezes, uma avó pode fazer para o neto. Temos que testar, né? Mas é possível fazer. E o renascimento, ele dá realmente uma renascida aí, faz a gente ressignificar, né, Lisete? E dá diferença, né, na piazada, né? Se tu tiver mais meio minuto, só conta como é que foi chegar em casa quando você fez para um. Eles são pequenos, gente, tá? Eles não são adultos. Não, uma mudança muito grande. Assim, eu resolvi fazer, né, o renascimento. Tinha decidido que ia fazer nos gêmeos, mas aí só tem como fazer um de cada vez, né? E assim, ó, aí eu comecei por aquele que nasceu primeiro, né? E a mudança assim, no jeito dele mudou do dia para a noite, assim, é uma mudança muito radical, muito grande, e ele se transformou, sabe? Ele é outra criança, né? E então, assim, com a questão da pandemia, agora nós não tivemos mais o renascimento presencial. E tudo mais, e agora, então, a gente vai fazer a experiência de fazer
né, online o renascimento do outro. Mas é uma diferença muito grande que se percebe entre o antes e o depois do renascimento feito nele, sabe? Porque eles são gêmeos, né? Mas eles têm personalidades muito diferentes. Então, o que eu fiz o renascimento, ele tinha um perfil muito fechado na dele, chorava por qualquer coisa sentimental, se isolava, assim, no sentido assim, o outro era a figura e ele retraído. Hoje não tem mais isso. Ele se impõe, ele tem o espaço dele, ele faz tanta bagunça quanto. Assim, foi uma mudança realmente muito grande na questão da vida. De se posicionar, né? De se posicionar, de entender que não, ele tem tanto direito quanto o outro. Diga Antes a idade deles, Lisete. Eles vão fazer 4, né? Mas isso já fez quase um ano que a gente fez, eu acho, né? Já faz em dezembro. Foi o último grupo, acho que foi, né, Maria Lúcia que organizou. Novembro, dezembro, uma coisa assim foi. Então já faz algum tempo, mas uma mudança muito grande do antes e o depois do renascimento. Eu vou aproveitar, Lisete, dizer que a gente fez o renascimento num dos filhos dela, mas aí ele ficou com uma gripe gigante, toda a família ficou com gripe, para ver que o renascimento de um infrói na vida toda, no sistema inteiro. Toda a família ficou com gripe uma semana inteira, ele já estava preocupada, Arlete, trata a gripe, curou conflito, tá jogando para fora, melhor jogar para fora o que tem dentro do que se não adoece, né? Então, veja, fez o renascimento de um menino, mas a família inteira foi mexida. Os irmãos mais velhos, o pai, a mãe, o mais novo, né? Então, isso é a beleza das constelações. A gente todos, não existe fazer seja o trabalho for de um e achar que não vai mexer na família inteira. Toda a família é beneficiada e mexida, né, Lisete? Isso é verdade. Gente, ó, eu agradeço. O link para o grupo às 9h30. Nós vamos entrar às 9h25, eu abro a sala, 9h20, para a gente fazer as constelações daqui a pouco. Quem quiser, seja bem-vindo. Tá lá, Maria Lúcia, Maria Emília, tá naquele linkzinho que eu te passei na parte de baixo, só clicar lá. E sejam todos muito bem-vindos para o grupo daqui a pouquinho. Lisete, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Maria Lúcia. Obrigada também. Obrigada, marido. Obrigada a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.